793-C. De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1º. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja possível mensurar, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Artigo 393-D. Aplica-se a multa prevista no artigo 793-C. Desta consolidação, a testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Parágrafo único. A execução da multa prevista neste artigo dar-se-á nos mesmos autos. Artigo 800. Apresentada a exceção de incompetência territorial, no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência, e impeça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Parágrafo 1º. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o artigo 843 desta consolidação, até que se decida a exceção. Parágrafo 2º. Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes os litisconsortes, para manifestação no prazo comum de 5 dias. Parágrafo 3º. Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória, no juízo que este houver indicado como competente. Parágrafo 4º. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Artigo 818. O ônus da prova incumbe, inciso 1, ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inciso 2, ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Parágrafo 3º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Artigo 840. Parágrafo 1º. Sendo escrita a reclamação, deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que
resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e assinatura do reclamante ou de seu representante. Parágrafo 2º. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado no que couber o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º deste artigo serão julgados extintos, sem resolução do mérito. Artigo 841. Parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Artigo 843. Parágrafo 3º. O preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Artigo 844. Parágrafo 1º. Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência. Parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 desta consolidação, ainda que o beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Parágrafo 3º. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Parágrafo 4º. A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo, se, inciso 1, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Inciso 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Artigo 847. Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Título 10, capítulo 3, seção 4. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 da Lei 13.105, Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, inciso 1. Na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do parágrafo 1º do artigo 893 desta consolidação. Inciso 2º. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independente de garantia do juízo. Inciso 3. Cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Parágrafo 2º. A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, de que trata o artigo 301 da Lei 13.105, Código de Processo Civil. Capítulo 3A. Do processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Artigo 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a apresentação das partes por advogado. Parágrafo 1º.
As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Parágrafo 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria.